Bom dia, jovens! Vamos lá então para o capítulo 4, da apostila de vocês aí, que fala sobre o mundo integrado, Sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, alguns conceitos para a gente entender o que é o mundo integrado, esse mundo globalizado, esse mundo interligado, que a gente vive hoje, certo? O primeiro conceito legal para a gente saber é o conceito de globalização. Por que o mundo está globalizado? O que é essa ideia de globalização? Nada mais é do que o crescimento ou a intensificação da capacidade de circulação e de trocas. Circulação de pessoas e mercadorias e troca de informações, de conteúdo, de dados, de arquivos, de áudios, de vídeo, enfim, de informação e de pessoas, circular mercadorias, informações e pessoas com mais intensidade, com mais velocidade, tá certo? Isso só foi permitido através da ideia do desenvolvimento da globalização, das tecnologias que permitiram a globalização, tá certo? Então a globalização é isso, é a intensificação das trocas, que foi permitida, que foi desenvolvida através da capacidade tecnológica que o homem foi criando ao longo do tempo, tá certo? Agora, a globalização, ela cria uma ideia que foi desenvolvida por um teórico aí chamada de aldeia global. Ela cria a impressão de que tudo está mais perto, o encurtamento das distâncias. Você pode, por exemplo, conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo de forma instantânea, como se ela estivesse do seu lado. Você faz um áudio, faz uma live, faz uma videochamada e conversa com essa pessoa instantaneamente, mas na verdade ela está do outro lado do mundo, Então, essa capacidade tecnológica de comunicação e de troca de informações, ela cria essa noção de que todo mundo está mais perto um do outro, encurtamento das distâncias do tempo. Só que ao mesmo tempo que ela cria isso, ela permite que se crie e se estimule uma cultura de massa, Tudo que for muito divulgado e muito disseminado pode acabar se transformando aí numa grande influência global, tá certo? Por exemplo, as músicas que estão em evidência no mundo, ou o produto, ou o celular, ou a televisão, ou o tênis, enfim, o meme, sei lá, alguma coisa, qualquer coisa, que seja divulgada de forma muito rápida, pode acabar influenciando no consumo e naquela formação cultural do mundo todo, certo? Ao mesmo tempo que parece bom, ela tem um lado ruim. Por quê? Porque isso pode acabar afetando a cultura daquele país, a cultura daquele povo, Essa influência global sobre uma cultura específica e local, ela pode alterar ou influenciar aquela cultura, certo? Então, a aldeia global, ao mesmo tempo que ela estimula a comunicação, e essa aproximação das pessoas, ela pode também ter um lado perverso, que é afetar negativamente uma cultura local, tá certo? Outra coisa, pessoal, também que tem relação com esse mundo global é a noção de nova ordem mundial. A gente estudou lá o mundo bipolar, que era um mundo dividido entre a mentalidade capitalista e a mentalidade socialista, um mundo influenciado pela corrente dos Estados Unidos, pela corrente política ideológica dos Estados Unidos, e uma parte influenciada pela corrente política ideológica da União Soviética. Quando a União Soviética acaba, e aí se transforma em Rússia e nos outros países lá da comunidade dos Estados Independentes, o mundo passa por essa nova classificação aí da nova ordem mundial. Surgem não só 2 países que são influentes no mundo todo, mas um grupo de países que têm influências regionais na política e na economia. Os Estados Unidos, que ainda continua como grande potência, a Europa, que depois se organiza em grupo, a União Europeia, o Japão como o primeiro grande representante da Ásia e depois a China também como uma grande potência política e econômica mundial, mais recente aí no caso. E também dentro dessa nova ordem mundial, que tem o seu lado político e econômico, também tem um lado militar, que é unipolar. É os Estados Unidos aí como grande potência militar, Eles gastam, galera, trilhões de dólares em investimento militar, enquanto os outros não chegam na casa dos bilhões, Não tem nenhum país no mundo que gasta, por exemplo, além dos Estados Unidos, que gasta mais de 1 trilhão de dólares em investimento militar. Os Estados Unidos gastam mais de 2, tá bom? Então eles hoje são uma potência militar inalcançável, tá certo?
Vamos lá. Ó. Pensando também nesse cenário global, a gente tem dois tipos de instituições que são maiores do que os estados nacionais, né? Que tem uma noção que não se limita a países, né? Primeiro, são as instituições econômicas, instituições industriais de produção, né? Que são as multinacionais. São empresas, né? Grandes marcas que buscam, geralmente, sair do seu país sede e criar matrizes nos países emergentes ou subdesenvolvidos, tá bom? Por quê? Porque lá você vai ter uma mão de obra mais barata, você vai ter incentivo fiscal, né? O país quer que você vá para lá, então ele vai te dar menos juros, menos impostos, os aluguéis, né, daqueles espaços vão ser mais baratos, certo? E geralmente em países subdesenvolvidos, as leis trabalhistas e as leis ambientais são um pouquinho menos severas, né? O pessoal permite que você explore mais o trabalhador e que você tenha ali algumas consequências ambientais que não são tão punidas quanto nos países mais desenvolvidos, tá certo? Então, as multinacionais são essas empresas que vão abrir representações delas em países mais pobres, certo? E supranacionais, ou instituições supranacionais, são instituições a nível de política, pessoal, de geopolítica. Ó. A ONU é uma delas, Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, né, que está bastante em evidência aí agora com o coronavírus, certo? São instituições que tratam de assuntos da diplomacia internacional, ou seja, de interesse dos estados nacionais em grupo, né? Ou algum país tem alguma reclamação para fazer? Então vai lá na ONU. Ou quer falar sobre a questão do comércio? Então vai na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Ou quer pedir empréstimo para investir em infraestrutura? Pede empréstimo para o Banco Mundial. Ou quer fazer empréstimo para pagar a dívida? Vai no Fundo Monetário Internacional, né? Então você tem ali instituições que não são empresas, certo? E que tratam de relações entre estados, né? Estados nacionais. Essas são as instituições supranacionais, tá certo? Diferente das multinacionais, que são empresas. Vamos lá para o próximo slide. Pessoal, outra coisa aí também bastante em evidência nos últimos anos e que é uma realidade do mundo globalizado. A criação dos blocos econômicos. São organizações, né, de países, geralmente próximos um do outro, que têm benefícios em comum e que têm interesses em comum, né? Interesses primeiro, depois benefícios, certo? E esses blocos econômicos, eles têm fases de desenvolvimento, de implantação, né? Você não simplesmente cria um bloco econômico e fala assim, não, vai funcionar desse jeito a partir de agora e para sempre. Você tem etapas de amadurecimento do bloco, né? Então você tem ali 1, 2, 3, 4, 5 etapas de crescimento, de fortalecimento, de formação de um bloco econômico, certo? E elas são sequenciais, pessoal. Vamos lá. Ó. A primeira etapa de um bloco econômico é a zona de preferência tarifária, ou seja, você cria tarifas preferenciais, né? Impostos ou encargos tributários ali, preferenciais para países que estão dentro daquele grupo, dentro daquele bloco, né? Eles vão ter alguns benefícios mais do que os países que estão fora, tá certo? Então, se você faz parte daquele grupo, daquele bloco econômico, você está nessa fase de zona de preferência tarifária, as tarifas vão ser geralmente mais baixas ou mais brandas para os países que estão dentro daquele bloco econômico, né? Um exemplo de bloco econômico que está nessa fase é a Associação Latino-Americana de Integração, né? Conhecida como ALAD, certo? Eles estão aí então na fase de preferência tarifária. Tem tarifas mais baixas do que quem está fora do bloco. Zona de livre comércio é a segunda fase. Eliminação ou redução de barreiras tarifárias para as mercadorias dos membros daquele grupo, daquele bloco, certo? Podem ser tarifas financeiras ou não, né? De transação financeira ou não. Então, ou você reduz ou você anula. Antes você tinha tarifas preferenciais. Então, agora você vai ter tarifas muito reduzidas, não só financeiras, ou nenhuma tarifa para os países membros. E lembrando que é sempre só para os países membros do bloco, tá certo? O benefício do bloco é esse. Você faz um bloco para que os países membros tenham benefícios, tá certo? A terceira fase, união aduaneira, tá? Além de redução
ou impostos menores para os países membros, agora vocês combinam, né, os países combinam tarifas comuns, tanto de importação, né, de receber, quanto de exportação, de mandar para fora, para os países não membros, certo? Ou seja, todo mundo do grupo vai cobrar o mesmo valor para exportar e cobrar o mesmo valor para importar, ou oferecer o mesmo valor para importar um produto, tá certo? Então é a terceira fase aí, além de organização das tarifas entre os países, agora com os países de fora, eles também colocam os mesmos padrões, certo? Isso é a União Aduaneira. Exemplo aí, ó, o Mercosul, que é o nosso bloco econômico, né? A gente está no terceiro estágio, União Aduaneira. Só para voltar um pouquinho, pessoal, no segundo estágio, tá ali, ó, o Tratado de Livre Comércio das Américas, que é entre Estados Unidos, Canadá e México, né? Eles estão ali na zona de livre comércio, e a Comunidade Andina, que são os países atravessados pela Cordilheira dos Andes, que estão ali no oeste da América do Sul, tá certo? Também estão na segunda fase, que eu esqueci de falar ali, dar os exemplos. Agora na quarta fase ali, ó, mercado comum. Pessoal, a quarta e quinta fase são só, na verdade é um grupo só que está nessas duas fases, tá bom? Porque na verdade, da quarta para a quinta, a única diferença é que eles têm uma moeda em comum. Vou explicar já. Então, o mercado comum já está num nível muito elevado ali de bloco, tá? Circulação livre de pessoas e mercadorias, além de serviços e dinheiro, né? Não se paga imposto, não se tem necessidade de ter um documento específico, tá bom? Taxa de juros e políticas fiscais comuns. Então, você tem ali, ó, tarifa comum para importação e exportação, tarifa reduzida ou inexistente para os países membros do grupo e livre circulação de pessoas e mercadorias, tá bom? As pessoas não precisam de passaporte para passar de um país para outro, certo? O único bloco que está nesse nível, pessoal, é a União Europeia, tá bom? E o quinto, e último momento ali dos blocos econômicos é a União Econômica e Monetária, que além de tudo que tem no mercado comum, eles também têm uma moeda única, né? Vários países com uma única moeda. Quem tem isso no mundo inteiro hoje é só o bloco econômico chamado União Europeia, que eles têm o euro lá, tá certo? Como é que surgiu, né? Como é que foram as fases de surgimento, de desenvolvimento da União Europeia, pessoal? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui rapidinho. Obrigado. Então, a União Europeia, ela não surgiu só como União Europeia, ela teve fases, né? Ela teve esses estágios aí, desde a zona de preferência tarifária até se transformar numa União Econômica e Monetária. Então, não surgiu como União Europeia no primeiro momento. Foram 3 países que começaram a puxar essa fila. Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Né? Esses 3 países, pessoal, formaram lá em 1948 o chamado Benelux. Né? Bélgica, Netherlands e Luxemburgo. Benelux. Né? Que tinham preferências tarifárias entre eles. Certo? Então, alguns produtos tinham ali impostos e taxas mais baratas para serem comercializados entre os 3. Depois que começou a dar certo, né, França, Itália e Alemanha Ocidental, que era a Alemanha capitalista, começaram a simpatizar e falar, opa, vamos juntar nesse grupinho aí. E criaram, junto com o Benelux, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Ou seja, entre esses 6 países se comercializava carvão e aço a preços menores, né, a tarifas menores, certo? Isso lá em 1952, 4 anos depois de ser criado a Benelux, certo? Então agora a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço tem 6 membros e troca ali, comercializa com tarifas reduzidas o carvão e o aço, certo? Em 1957, 5 anos depois, além dos países que já faziam parte dessa comunidade econômica, entram Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grécia, Portugal e Espanha. E criam um mercado comum europeu, né? Já estão na fase de mercado comum, certo? Olha lá, ó, livre circulação de pessoas e mercadorias, taxas e juros fiscais comuns, né? Então eles estão no nível mais elevado aí de bloco econômico, certo? E lá em 1992 somente é que eles passam a ser a União Europeia, né? Assumem aí esse nível mais elevado de bloco econômico
E em 99 passam a ter o euro como moeda comum, ou seja, eles atingem o último estágio de bloco econômico, União Econômica e Monetária, tá certo? Olha só, começou com 3 países. Atualmente eles são 27, né? Era 28, mas em 2020, aí, nesse comecinho de 2020, o Reino Unido saiu. Era o único país que não adotava o euro, porque a Libra era uma moeda mais valorizada, tá? Mas tinha ali todos os outros benefícios, né, que o bloco econômico oferecia, eles tinham, certo? Mas aí decidiram sair por uma estratégia deles de construir agora acordos bilaterais e não mais acordos de bloco, tá certo? Então, contei um pouquinho da história aí da União Europeia para vocês, para explicar como é que se dá a formação e o desenvolvimento de um bloco econômico ao longo da história, tá certinho? Vamos lá. Aí, ó, tem um esqueminha de como é que funciona cada fase, né? Ó, a primeira fase, livre comércio. Segunda fase, livre comércio e política comercial uniforme. Terceira fase, além de livre comércio e política comercial uniforme, livre movimento de fatores de produção. Quarta fase, harmonização de algumas políticas. E a quinta fase, moeda única, tá certo? Então você tem estágios de desenvolvimento desses blocos aí em 5 partes. Vamos lá, ó. Exemplos, pessoal, de organizações regionais, né? Tem 2 exemplos aí que, na verdade, eles não são nem organizações supranacionais e nem blocos econômicos. São só conselhos de países que se reúnem para alinhar algumas estratégias. Os 2 da América que a gente tem aí, ó. Organização dos Estados Americanos e Organização dos Estados Ibero-Americanos. O primeiro são todos os países da América e a ideia é que eles se reúnam para promover solidariedade, para intensificar colaborações e defender a soberania de cada estado, né? É tipo uma reunião de camaradas, vamos dizer assim. Olha, tá, o que está acontecendo aí no seu país? A gente pode ajudar em alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente pode oferecer? Né? Não chega a ser um bloco econômico, mas são reuniões para alinhar as estratégias de governo, tá certo? E a Organização dos Estados Ibero-Americanos ela já tem uma questão mais, que eu acredito que seja mais eficiente, que é a cooperação nos campos de educação, ciência, tecnologia e cultura. Ou seja, são países da América Ibérica, se exclui aí os Estados Unidos e o Canadá, e a ideia é que eles cooperem entre si para trocar informações, trocar experiências sobre educação, ciência, tecnologia e cultura, tá certo? Então é mais uma reunião de líderes desses países para mostrar experiências que estão dando certo ou que estão dando errado, tá certo? Aulinha muito rápida, ainda bem, tá certo? Pessoal, se ficou alguma dúvida, dá uma lida na apostila. Se vocês quiserem grifar, eu sempre peço para vocês grifarem enquanto eu estou em aula, mas agora como a gente está à distância, não vai ter como. Mas se ficou alguma dúvida, podem me mandar mensagem pelo Clipe Escola ou pelo grupo do WhatsApp que vocês têm, né? Prefiro pelo Clipe Escola. Como tarefa, seria para a próxima aula, né, de sexta-feira, fica aí então os exercícios do capítulo 4 da apostila e do livro suplementar, né? Lembrando que eles vão ser avaliados no futuro. Ficou alguma dúvida, repito, leiam na apostila, dão uma olhada no slide de novo. Eu vou passar para vocês o arquivo do PowerPoint, né, mais para frente, para vocês terem aí acesso. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, a aula foi bem rapidinha, tá bom? Então, beijo para vocês, bom estudo, bom descanso depois, tá bom? E um abraço a todos, falou, tchau, tchau!